Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Na abertura dos trabalhos no Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, destaca a reforma eleitoral e pautas relacionadas à reação ao Supremo Tribunal Federal para 2024. O início dessa nova sessão legislativa é sempre uma oportunidade para rememorarmos o que evoluímos e para estabelecermos as prioridades quanto ao que precisamos avançar. Nos últimos 200 anos, desde a criação do Poder Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional enfrentou uma série de desafios que puseram à prova não apenas a sua permanência, mas também a sobrevivência da própria democracia brasileira. O Legislativo foi atacado, fechado ou dissolvido em diversas ocasiões, em tempos de governantes autoritários e refratários às liberdades individuais e mesmo à noção pura e simples de democracia. Diante desses desafios históricos e contemporâneos, mais do que nunca se faz necessário o fortalecimento da autonomia parlamentar. Proteger os mandatos parlamentares é proteger as liberdades. Liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Proteger a tão necessária liberdade de expressão, que não se confunde com liberdade de agressão. O Congresso Nacional é o principal bastião da defesa da democracia brasileira, o mais democrático dos poderes nacionais. Sua força decorre de suas características eminentemente políticas, o embate constante de ideias, a liberdade de crítica e a tomada de decisões representativas da vontade popular. É o mais democrático dos poderes, insisto, pois o controle externo exercido pela sociedade sobre o legislativo manifesta-se de forma decisiva a cada eleição, momento em que os cidadãos têm a oportunidade de reavaliar e reafirmar a legitimidade de seus representantes. Em seu terceiro século, o Congresso Nacional se prepara para lidar com os novos desafios trazidos pela marcha ininterrupta da evolução da sociedade. A população brasileira demanda por formas mais efetivas de inclusão social e também de participação popular nas decisões políticas. Num cenário em que a democracia representativa se depara com outras formas de legitimidade e de expressão da opinião pública. Nesse sentido, reitero o nosso compromisso com a pauta socioeconômica para 2024. O pressuposto do desenvolvimento social e humano é o desenvolvimento econômico. Tendo esse Congresso Nacional aprovado a reforma tributária em 2023, mediante a emenda constitucional número 132, passaremos a debater de maneira prioritária a sua regulamentação no curso de 2024. Mas uma outra obrigação se apresenta ao aprovarmos uma reforma tributária para o Brasil: a desburocratização do Estado brasileiro, a definição de diretrizes adequadas para finanças públicas sustentáveis, o combate a privilégios e desperdícios com o dinheiro público, a discussão sobre a qualidade do gasto público e o tamanho do Estado brasileiro são desafios que se impõem ao Congresso Nacional. Ademais, no presente ano, buscaremos explorar a singular oportunidade que o Brasil possui de se tornar uma potência mundial na transição energética e na economia verde, segmentos para os quais nosso país é inegavelmente vocacionado. Pretendemos, assim, iniciar um novo ciclo de desenvolvimento industrial em nosso país, com institutos sólidos, que permitam que o Brasil se torne uma potência mundial nesse setor. Além disso, é imperativo
avançarmos na regulação da inteligência artificial e das plataformas de redes sociais, principalmente quanto à imposição de responsabilidades na veiculação de informações, a fim de mitigar externalidades negativas e, ao contrário, potencializar benefícios à sociedade de tecnologias que têm esse potencial disruptivo exponencial. Aliás, até o mês de abril do ano corrente, pretendemos apreciar no Senado Federal o projeto de lei número 2.338 de 2023, sob a relatoria do senador Eduardo Gomes, que dispõe justamente sobre o uso da inteligência artificial no Brasil. Estaremos atentos à reformulação do sistema eleitoral, codificando de uma maneira definitiva preceitos e princípios que norteiam a justiça eleitoral brasileira. E avaliaremos, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, sempre junto à sociedade sem intransigência, o fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos e a forma de financiamentos de campanhas eleitorais. Esta é uma prioridade do Senado Federal. Discutiremos temas muito relevantes e temas que, inclusive, tocam aos demais poderes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas, considerando as especificidades e a dedicação exclusiva inerentes à atividade desempenhada pelos membros do Poder Judiciário. Outro tema para o qual dedicaremos especial atenção será o da segurança pública. Urge a instituição de fóruns para debate sobre o crescimento da violência nas cidades e na zona rural. Padre Kelmon confronta Lira e Pacheco. Se não reagirem, Câmara e Senado vão fechar as portas. Em um duro discurso, Padre Kelmon confronta o Congresso para que reaja antes que seja tarde demais. Desgoverno, agora começa-se a perseguição à oposição. E eles falam tanto de democracia, nesse governo falam tanto de democracia, mas que democracia é essa, que não consegue conviver com o diferente, com a opinião do diferente, e precisa calar o diferente. Então, está claro para nós, para todo o povo brasileiro, que nós realmente estamos vivendo uma ditadura perseguidora. Nós temos aí a Gestapo, que já está aí perseguindo com a Polícia Federal, perseguindo a oposição, estão apenas cumprindo ordens, ordens superioras, mas estão impondo com estas ordens superiores o medo. Mas a minha pergunta é, e vocês que representam o povo de fato, porque foram eleitos por nós, vocês senadores, vocês deputados, não vão fazer nada? Apenas vão gravar vídeos, como fizeram, e prestar a solidariedade uns aos outros, ou fazer os seus atos de indignação contra essa perseguição? Só isso não resolve, meus irmãos. Vocês são também um poder constituído. O poder legislativo, autêntico, vocês foram eleitos pelo povo. O outro poder, não. Vocês precisam usar esta palavrinha, reagir. Os deputados e os senadores do Brasil precisam reagir. Se vocês não reagirem enquanto é tempo, e se essa moda pegar de todo dia a Polícia Federal bater na porta de um parlamentar de oposição para amedrontá-los, então pode dizer que a Câmara Federal, Senado e Câmara podem fechar as portas. Não vão precisar mais de vocês, porque estará de fato aí imposta a ditadura. Se vocês não reagirem, vão sofrer penalidades. E é somente a oposição que vai sofrer penalidades. Aí eu me pergunto também, aonde está o Pacheco nesta hora? Aonde está o Arthur Lira, que estão em silêncios, não falaram nada, não saíram em defesa do Carlos Jordi, não saíram em defesa do Ramage, não saíram também em defesa hoje de um vereador? É um poder também legislativo.
Por que vocês estão em silêncio? Senhor presidente do Senado Federal, senhor presidente da Câmara dos Deputados, estão em silêncio por quê? Porque vocês estão compactuando com a perseguição aos próprios deputados e senadores? É o que nós do povo podemos imaginar ou pensar. Porque se vocês também são presidentes, vocês deveriam imediatamente interromper as férias em que vocês estão e fazer coletiva de imprensa e colocar o outro poder que está invadindo o poder legislativo no seu devido lugar. Se vocês não fazem isso, vocês estão passando um recado para a população que vocês estão de joelhos para esse outro poder, que vocês não representam absolutamente nada, que o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados não representam nada, e que nós votamos em pessoas que não estão aí preocupados com o eleitor e nem com a nação, que estão preocupados com outras coisas, menos com o povo, menos com a pátria, e muito menos com o poder que deveriam exercer. Então nós precisamos de homens fortes na política, nós precisamos de presidentes fortes que saibam defender aquilo que precisa ser defendido. Se continuar desta forma, do jeito que está, podem fechar a Câmara dos Deputados, podem fechar o Senado, porque nós já estaremos, de fato, governados por uma ditadura. Lira manda recado ao governo Lula sobre emendas e diz que o orçamento não é só do Executivo. Presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira afirmou nesta segunda-feira que é preciso que o governo federal cumpra com acordos firmados e disse que o orçamento não pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo. O discurso do parlamentar se deu durante a cerimônia de abertura do ano legislativo e foi repleto de recados ao governo Lula. Nas últimas semanas, ele tem intensificado a fritura do ministro responsável pela articulação política, Alexandre Padilha. Haddad terá que explicar déficit de 230 bilhões à Câmara. Autor do requerimento de convocação é o deputado Sóstenes Cavalcante. O deputado federal Sóstenes Cavalcante apresentou um requerimento na Câmara dos Deputados para convocar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para prestar esclarecimentos sobre o déficit primário de 2023, que fechou em 230,5 bilhões. Na justificativa da convocação, o segundo vice-presidente da Câmara cita que esse resultado é o segundo pior da série histórica iniciada em 1997 e representa 2,1% do produto interno bruto, e aponta preocupação para o afastamento da tão almejada sustentabilidade fiscal do governo. E outra notícia já na tela. Avião presidencial com Lula a bordo sofre pane no momento da decolagem em Congonhas. É isso mesmo. O Airbus A319 da Força Aérea Brasileira, carregando a bordo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfrentou uma pane inesperada no domingo, no aeroporto de Congonhas, São Paulo. Esta é a segunda interrupção durante a decolagem do avião presidencial só em 2024. Originalmente programada para as 16h44, a decolagem foi abruptamente interrompida no início da corrida na pista. O incidente não comprometeu a segurança do presidente Lula ou da tripulação, e o presidente seguiu com sua agenda. A Força Aérea Brasileira, garantindo rigor na segurança, já está investigando as causas deste contratempo. Transparência Internacional acaba de acusar Toffoli de fake news em nota oficial. É isso mesmo. Meu Deus do céu, que vergonha para o nosso país. Aliado de terrorista, aliado de com o invasor da Ucrânia, traz narcotraficante condenado nos Estados Unidos para o Brasil, voltando o esquema de corrupção como nunca antes, e agora mais um motivo para a gente se tornar uma vergonha internacional debaixo do governo Lula. Vamos lá, rapidamente. Uma organização não governamental internacional, conhecida como Transparência Internacional, que luta contra a corrupção em vários governos, ela publicou que o Brasil caiu 10 posições no combate à corrupção. Ou seja, a corrupção voltou a reinar no nosso país. Isso ainda é corroborado com uma pesquisa do Poder Data, que 36% da população do Brasil vê que a corrupção voltou, aumentou e 30% diminuiu. Ou seja, nós temos mais pessoas reconhecendo que a corrupção voltou do que diminuindo.
Mas, é lógico, a Globo passa pano para tudo isso. O que acontece? Olha a vergonha que a gente está passando. Um dos principais motivos que a Transparência Internacional derrubou 10 posições do Brasil no ranking na luta contra a corrupção foram decisões do Dias Toffoli, né? Basicamente liberando as multas das empresas, né, que estavam roubando o dinheiro público junto com o PT e libertando corruptos, deixando que corruptos voltassem a cargos públicos, boa parte dessas decisões do Dias Toffoli. Dias Toffoli foi lá hoje e decidiu que o Transparência Internacional deve ser investigado. Preste atenção nisso. O ministro do STF pediu para que o Transparência Internacional seja investigado. Ele fez algumas alegações de por que deveria ser investigado uma organização internacional. O cara tá pior que o Alexandre de Moraes. E o Transparência Internacional, gente, não é uma coisa do Brasil, é um grupo, ó, tá aqui embaixo, ó. Somos um movimento global com uma mesma visão, um mundo em que governos, empresas e o cotidiano das pessoas estejam livres da corrupção. Mas nossa luta contra a corrupção nunca terá um fim em si mesma, é uma luta por justiça social, realização dos direitos de paz. Entendemos que a corrupção possui raiz, aí ele explica, olha os países que ela existe, todos esses países têm essa instituição. E aí me vem o Dias Toffoli, solta falando o que quer que ela seja investigada. E ela acaba de soltar uma nota, tá aqui, ó. Ela acaba de soltar uma nota no Twitter. Vamos ler junto? Olha a vergonha que a gente está passando. Em resposta à decisão do ministro Dias Toffoli, divulgada hoje, a Transparência Internacional, Brasil esclarece, mais uma vez, que são falsas as informações de que valores recuperados através de acordos de leniência sejam recebidos ou gerenciados pela organização. Transparência Internacional está afirmando que Dias Toffoli soltou uma fake news. E aí, Alexandre de Moraes, vai colocar o Dias Toffoli no inquérito das fake news? A Transparência Internacional jamais recebeu ou receberia direta ou indiretamente qualquer recurso do acordo de leniência do grupo JF ou de qualquer acordo de leniência no Brasil. A organização tampouco teria e jamais pleiteou qualquer papel de gestão de tais recursos, através de acordos formais e públicos que vedavam explicitamente o repasse de recursos à organização à Transparência Internacional. Ô, Daniela Lima, que vergonha que você está passando. O Brasil produziu e apresentou estudos técnicos com princípios, diretrizes e melhores práticas de transparência e governança para a destinação de recursos compensatórios, multas de recuperação de ativos em caso da corrupção. O relatório incluía a recomendação de que o Ministério Público não deveria ter envolvimento na gestão desses recursos. O estudo e as recomendações não tiveram e não têm qualquer caráter vinculante ou decisório. O memorando de entendimento que estabeleceu essa cooperação expirou em dezembro de 2019 e não foi renovado, encerrando qualquer participação da Transparência Internacional. Tais alegações já foram desmentidas diversas vezes pela própria Transparência Internacional e por autoridades brasileiras, inclusive pelo Ministério Público Federal. Apesar disso, essas fake news vêm sendo utilizadas há quase 5 anos em graves e crescentes campanhas de difamação e assédio à organização. Reações hostis ao trabalho anticorrupção da Transparência Internacional são cada vez mais graves e comuns em diversas partes do mundo. Ataques às vozes críticas na sociedade que denunciam a corrupção e a impunidade de poderosos não podem, no enfatizar, ser naturalizados. Seguiremos cumprindo o nosso papel na promoção da transparência e da integridade do Brasil e do mundo. Isso é uma nota pública que eles acabam de soltar. Acabou de sair do forninho, saiu do forno agora. Dizendo que Dias Toffoli tomou uma decisão de mandar investigar o Transparência Internacional se baseando e emitindo uma fake news. É isso mesmo que você ouviu, meus amigos. Dias Toffoli, de acordo com Transparência Internacional, soltou uma fake news para perseguir uma organização que luta contra a corrupção. O STF está lutando contra quem luta contra a corrupção. Meu Deus. Alexandre de Moraes, eu acho que nada mais justo do que colocar o Dias Toffoli junto com todas essas outras pessoas aí no inquérito das fake news. A gente sabe que isso não vai acontecer. Que vergonha que o Brasil está passando. Meu Deus do céu. E com certeza o Jornal Nacional, a Globo, não vai divulgar isso. Daniela Lima estava passando pano para o Dias Toffoli agorinha e a Transparência Internacional acaba de soltar essa nota. Que vergonha. Meu Deus do céu. Só Deus na causa. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.